pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Campos, esse aqui é o Leituras da Lu e hoje eu vou falar para vocês de Macunaíma com o subtítulo Herói Sem Nenhum Caráter. É uma obra escrita em 1926 pelo Mário de Andrade. Ele que é um dos grandes escritores da primeira fase do modernismo brasileiro, então bem típico da Semana de 22, né, que tenta ali romper um pouco com toda aquela erudição, aquela escrita que era difícil, até difícil da gente entender, e aproximar isso do popular, do povo, né? Trazer um linguajar mais acessível e que seja uma literatura que nos represente mais, que seja mais brasileira, mais genuína. O Mário de Andrade vai escrever essa obra em apenas 6 dias. Então, não que foi alguma coisa que ele não se programou, que veio, né, talvez uma grande iluminação, não. A gente sabe que é fruto de um trabalho imenso que ele fez, de muita pesquisa do folclore brasileiro, de muito estudo dos regionalismos, mas que ele se debruçou de fato para escreveu essa obra em 6 dias. E quando ele chega ao final da obra, é bem bonito ver ele, né, ter falado sobre isso, que ele chorou muito para escrever o último capítulo, né, o final do Macunaíma, e que ele chorava toda vez que ele se lembrava desse final. O livro se passa, então, principalmente na Amazônia, onde nasce esse herói, e também bastante em São Paulo, que é para onde ele foge, ele vai atrás de um amuleto dele que ele está procurando, mas ele nessa fuga, né, e desvendando e fugindo dos grandes gigantes, de todos aqueles que perseguem Macunaíma, ele vai percorrer o Brasil inteiro, né, então como uma forma de passar por todos os lugares e falar um pouco do Brasil sob diversas óticas. E ele vai, inclusive, tem alguns momentos ali que ele vai até para além do Brasil, ele vai para Argentina, ele vai para Mendoza, então bem interessante de ver. E o narrador dessa história, um narrador em terceira pessoa, é um papagaio. Então, assim, bem diferente também. A primeira coisa que nos chama a atenção em relação a essa obra, né, é esse subtítulo que o autor coloca de Herói Sem Nenhum Caráter. E o que ele pode estar querendo dizer com isso, né? Então, a gente tem pelo menos duas possibilidades aí. Uma delas é de colocar o Brasil, né, uma vez que o Macunaíma representa o nosso país, então como um país que ainda não tem um caráter, não tem uma identidade própria, totalmente delineada, totalmente formada. Ele se coloca assim como uma entidade, ele tem coisas que são muito próprias, mas não está ainda muito bem delineado, não tem uma identidade consolidada. E uma outra interpretação possível também é a questão do Macunaíma ser um grande mentiroso, ele quer sempre levar vantagem, então dele não ter caráter nesse sentido dele não ter valores. O Macunaíma, ele não tem pai nessa história, não tem nenhum momento que faz qualquer menção a qualquer paternidade possível do Macunaíma, como se ele fosse filho do cosmos, assim, né? Ele foi parido, né, por uma índia, mas não tem nenhuma menção do pai. E isso já vai denotar um pouco no caráter dele, né? Então, o pai, né, quando a gente olha aí do ponto de vista da psicologia, é aquele que cerceia, é aquele que coloca limites, é aquele que vai dizer não muitas vezes. E o Macunaíma não tem essa referência, então ele é uma pessoa totalmente desregrada, sem limites, que não tem muito respeito pelas coisas. E aí, como é que ele pode ser um herói, né? Será que ele não seria talvez muito mais um anti-herói? Uma vez que ele é feio, ele é mentiroso, ele é preguiçoso. Ele fala que ele foi começar a falar lá pelos 6 anos de idade e a primeira frase que ele falou foi: "Ai, que preguiça". Então, o Macunaíma, ele vai ter essa dualidade, né? Então, para algumas coisas, ele é muito atrasado, ele é muito retardado no seu desenvolvimento, que é principalmente para o trabalho, para os estudos, para tudo aquilo que exige esforço, exige dedicação para que ele possa alcançar um objetivo. Então, para tudo isso, ele demora muito para se desenvolver. Por outro lado, ele é muito precoce quando se fala em sexo e em buscar dinheiro, arranjar dinheiro, né, em fazer as malandragens dele. Essa é uma obra que tem muito de elementos mágicos, fantásticos, né? Tem muitas metamorfoses que o herói vive ao longo da obra.
né? Então isso lembra um pouco ali o Gabriel Garcia Marques, né? Então alguns desses autores que vão falar de uma forma meio mágica de tudo que está acontecendo, né? Coisas que no nosso cotidiano é impossível de acontecer. Lembra um pouco também Alice no País das Maravilhas, porque o Macunaíma tem momentos aqui que ele fuma um cachimbo e aí ele se transforma num príncipe, né? Então lembra um pouco a Alice no País das Maravilhas, que comia alguma coisa ou tomava alguma coisa e ela crescia ou ela diminuía muito de tamanho. Aliás, eu vou deixar o link aqui para vocês que não viram ainda esse vídeo para que vocês assistam. Também tem resenha do Alice no País das Maravilhas aqui no Leituras da Lu. Bom, então o nosso herói, ele nasce ali na Amazônia, ele vai vivendo uma vida bem sossegada ali no meio de todas as suas mulheres, né? E ele vai desposar, ou ele vai brincar, que é o termo que ele usa no livro o tempo todo, com várias delas desde pequeno, até que ele comete duas transgressões. A primeira delas é que ele flecha uma veada parida, né? Então, uma mãe, e para os povos que têm assim muito essa proximidade com a natureza, você matar uma mãe é como se você estivesse matando a própria mãe. Então, essa é a primeira grande transgressão que esse herói vai cometer. E a segunda é que ele vai desposar, né? Ou ele vai brincar com a Si. Bom, então a deusa Si, ela era a grande chefe, a líder, né, das Amazonas, então mulheres muito guerreiras, né, extremamente brigadoras na sua essência e que elas só usam o homem, o elemento masculino, para procriar. Uma vez que elas copulam, elas matam esse homem. E o Macunaíma consegue um feito que nenhum outro mortal tinha conseguido até então. Ele desposa-se, ele tem um filho com ela e ele fica ali vivendo com ela. Esse filho dura muito pouco, ele morre ainda criança, e assim, muito magoada, muito triste pela morte do seu filho, ela não morre, né, porque ela é uma deusa, mas ela vira então uma estrela. E assim deixa de presente para o Macunaíma como se fosse um talismã, né, é um muiraquitã, uma pedra, né, com poderes mágicos que pode cuidar dele, que pode protegê-lo de alguma forma, né? E aí ele perde, né? Ele tem ali vários embates, várias lutas, ele perde esse amuleto da sorte que ele tem, e esse amuleto vai parar nas mãos do gigante Venceslau Pietro Pietra, né? Que é um homem muito rico, que representa então a burguesia, que mora em São Paulo. Ele tem ali uma coleção de pedras preciosas e de pedras de todo o Brasil, e ele coloca o Muiraquitã como parte desse acervo, né? Então, interessante aqui o autor colocar algo que tem muito esse aspecto de um amuleto, de alguma coisa que é muito sagrada para o Macunaíma e que se transforma como que uma obra de arte em alguma coisa ali colocada no museu, que perde esse valor simbólico e pessoal tão importante, né? Ela vai fazer parte de um grande acervo onde estão outras pedras que têm assim outras histórias, né? E então, né, quando o seu talismã, o seu Muiraquitã vai para São Paulo, o Macunaíma empreende também a sua grande jornada do herói. Então ele vai em busca desse talismã. Ele leva junto com ele os irmãos dele, né? E aí é muito interessante que eles passam durante o caminho, né, numa fonte mágica também, de novo um elemento mágico nessa obra. E o primeiro a passar, então, é o Macunaíma. Os três eram negros, e aí, em primeiro, ele passa e ele fica branco ao sair dali. O próximo irmão que vai passar nessa fonte, né, ele já pega pouco dessa água, essa água já tá mais turva e tal, então ele fica, e ele sai da fonte amarelo. E o terceiro irmão só consegue banhar-se ali nas palmas das mãos, a planta dos pés, então ele permanece negro, né? Então interessante aqui como o autor coloca as três etnias brasileiras ali também representadas, o branco, o índio e o negro. Quando então Macunaíma chega em São Paulo, ele fica muito encantado, né, por toda aquela cidade cheia de tecnologia, de máquinas, de velocidade, né, pelas prostitutas também de São Paulo, né, até tem um momento que acaba o dinheiro dele e ele escreve uma carta para Zica Miabas pedindo dinheiro, pedindo ajuda para elas, né, uma vez que ele está sem dinheiro e na verdade ele quer o dinheiro só para gastar mais e mais e mais com as prostitutas que ele encontra em São Paulo. E é interessante também uma crítica que tem nesse trecho do livro,
que o Mário de Andrade faz, que ele escreve essa parte do livro, muda muito a linguagem, porque ele fica todo erudito, né? Então, como que uma crítica aos parnasianos da época, né? Que era tudo aquilo que a primeira geração modernista queria criticar, né? Essa linguagem tão rebuscada, tão difícil, tão inacessível, né? Então, ele usa para pedir dinheiro, então, ou pedir ajuda para as encaminhadas. Bom, e enquanto foge desse grande gigante, né, o Venceslau Pietro Pietra, o Macunaíma ele percorre o Brasil inteiro, né? E aí é onde vão surgindo outros mitos, outros elementos do folclore de outras regiões do Brasil, seja do Nordeste, do Norte, do Sul, até que ele chega, inclusive, em Mendonça, né? E ele vai se transformando assim o tempo todo. Tem hora que ele é príncipe, tem hora que ele se transforma em pato, tem hora que ele é muito idoso, tem hora que ele é criança, tem hora que ele é adulto. Então tem muito dessa questão mágica no livro. E até que, enfim, o Macunaíma consegue derrotar o grande gigante, ele recupera o Muiraquitã e volta para a Amazônia. Mas aí é bem interessante também como o Mário de Andrade coloca esse ponto, porque quando ele volta para lá, ele não reconhece o lugar como antes ele havia vivido, né? Então ele vê aquilo como uma tapera arruinada, uma vez que ele também se transformou em toda essa jornada. Então ele não se sente mais nem parte da Amazônia, nem parte de São Paulo, é como se ele não conseguisse mais se encontrar. Ele cai numa tristeza muito grande. E de tanto mentir, de tanto aprontar, as pessoas vão abandonando ele, né? Até mesmo os pássaros o abandonam lá na Amazônia. E aí, né, ele vai começar a contar, então, de tudo isso que ele viveu para esse papagaio, que é o narrador do livro. E aí, ele também cai no Canto da Sereia, da Uiara, cai nas águas, né, e ele é devorado por uma série de peixes, por piranhas. E aí é muito interessante, né? Porque, de novo, ele lembra, né? Ele é um herói, ele é um todo-poderoso também. Ele consegue ainda dar um baile na Uiara, ele envenena as águas, ele consegue juntar, né? Ele abre a barriga dos peixes, consegue juntar novamente todos os pedaços do seu corpo, exceto duas coisas que ele não consegue recuperar. Uma de suas pernas e o Muiraquitã, né? Como era uma pedra muito importante para ele, é como se ele perdesse todo o seu viço, toda a sua potencialidade ao perder o Muiraquitã também. E aí acontece então a última transformação do Macunaíma, que ele se transforma na constelação Ursa Maior. E aí, de novo, esse também é um ponto super simbólico do livro, né? Que então, como se quando a gente, nessa história da gente virar uma estrela, né? Que é bem algo que a gente conta para as crianças pequenas, né? A pessoa não faleceu, ela virou uma estrela, tal. Tem a ver com a gente ter os nossos antepassados como que nos guiando, como que mostrando coisas que são importantes, né? E o livro tem um pouco esse caráter de deixar pra gente ensinamentos, lembretes, né? De nos guiar de alguma forma. O Mário de Andrade vai definir essa obra como uma rapsódia, que é uma coletânea tanto de histórias, né? Ele foi um grande estudioso do folclore brasileiro, ele se baseou muito na obra do Koch Krumber, que foi um alemão que estudou muito narrativas e mitos brasileiros também, e já tinha publicado algo sobre essas diversas histórias que a gente tem no nosso Brasil. E ele se baseia muito nisso para contar a história do Macunaíma, né? Então, o Macunaíma foi uma das histórias que ele leu lá no Koch Krumber e que ele também estudou e que ele resgata aqui como um grande representante do nosso Brasil. À época, por exemplo, o Mário de Andrade ele foi acusado de ter copiado, né, o Macunaíma, né, porque são histórias muito populares, né, gente? Então elas partem muito dessa linguagem oral. Então ele foi acusado de ter copiado alguns outros livros anteriores e ele responde a isso dizendo sim, eu copiei o Brasil, né? Eu fiz uma grande colagem de histórias que existem aqui no nosso país. Então, se a gente pudesse definir Macunaíma, né, e definir o Brasil aos olhos do Mário de Andrade, é sim uma leitura um pouco pessimista, né? Então, ele vai dizer que o Macunaíma é aquele que quer viver o princípio do prazer, né? O aqui e agora, aquilo que é agradável, o prazer do imediato. E que ele posterga ao máximo aquilo que é o princípio da realidade, aquilo que requer da gente esforço para chegar em algum resultado.
Ela é uma obra que a gente pode chamar também de profética, porque a gente, uma vez que lê essa obra, a gente fica vendo traços, né? A gente vai encontrando pessoas ao longo do nosso caminho que têm essas mesmas características. Puxa, também conheço um cara meio malandro, né? É bem normal a gente fazer essas associações. E até mesmo com figuras famosas, né? Há quem diga, por exemplo, que um grande representante do Macunaíma é o nosso Garrincha, né? Então tem ali similaridades, né? São coisas que se repetem. Então, profética nesse sentido, né? De que, poxa, é um traço, é um padrão que eu vejo mesmo se repetindo, que eu conheço pessoas que têm essas características. Bom, Macunaíma, então, é um grande clássico da nossa literatura, é um livro que vai falar do Brasil, é uma representatividade do nosso país, então por isso acho que ele fica super importante. Tem todo esse lado mágico, fantástico, que é muito gostoso de ler também, né? E ele fala muito do que nós somos, né? Então acho muito importante que todo mundo leia, que todo mundo conheça um pouco dessa obra, porque ela vai falar um pouco de nós. É assim que nós somos vistos também mundialmente, né? É uma obra que nos representa muito. Bom, então se você gosta de bons livros, inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se encontra num próximo livro. Tchau, tchau!